Fala galera, bem-vindos a mais uma aula da série Houdini Node a Node. Eu sou Thiago Laranjeira e hoje nós vamos falar um pouco mais sobre atributos, vamos introduzir os conceitos de subnetworks e também falar um pouco mais sobre o for loops, que a gente não usou ainda no curso, tá? Então, o for loop, já para a gente começar, é um conceito de programação onde você executa uma determinada tarefa repetidas vezes até você chegar no resultado de condição que você definiu, né? Então, por exemplo, subtraia 1 a cada vez que você pegar o número até que o número total dê zero. Então ele vai subtrair um loop vai ser repetido até o número, até ele subtrair tantas vezes que vai dar zero. Então, aqui no Houdini a gente vai usar o for loops para executar alguns nodes em cada pedaço de geometria. Então, nesse caso, hoje a gente vai usar primitivas. Então eu vou separar as primitivas em partes e vou rodar um for loop em cima das primitivas até ele atingir o resultado que eu quero. E isso a gente vai usar vários conceitos de programação, vários links que o Houdini tem aqui nativos para poder facilitar a nossa vida. Então vamos lá. Eu vou começar aqui adicionando uma grid. E essa grid, eu já deixei aqui habilitado a contagem de número de primitivas, mas eu vou usar aqui a grid como 2 colunas e 11 linhas. Opa, ficou uma. 11 linhas. E aí eu vou ter aqui uma contagem de 0 até 9, né? Mas são 10 primitivas que eu tenho aqui, né? Então vamos lá, se eu checar aqui, ó. Ele diz aqui, ó, 10 primitivas, beleza? Mas é porque no Houdini, como eu já falei para vocês várias vezes, começa com 0, né? Então 0 é a primeira e o 9 é a 10ª primitiva. Então vamos lá. Para começar a gente criou a grid e agora eu vou criar o for loop, tá? Só que o for loop aqui no Houdini, ele tem o node for loop, exatamente, mas também tem o for each, beleza? Então, quando a gente digita aqui for, a gente vai ver que ele tem um node aqui chamado for each primitive, beleza? Os outros aqui normalmente são variações do mesmo node de for each, só que com configurações diferentes, assim como o attribute wrangle era, tá? Então, por exemplo, eu vou botar aqui o for each primitive, mas eu teria o point também, mas eu vou usar o primitive. E quando eu coloco ele aqui embaixo, a única diferença dele para o point é que ele já vem aqui como primitive, beleza? Não points. Então, se eu usasse o point, você poderia vir aqui mudar para primitiva e estaria de boa também, da mesma forma. Então, vamos lá. Vou conectar aqui a grid e vou ligar aqui o final. E ele vai dizer para mim o seguinte: quantas primitivas foram processadas? 10. Foram 10 primitivas processadas. Mas ele não processou nada porque não tem nada aqui dentro, tá? Não tem nada aqui dentro. Como é que eu sei que esse for loop ele funciona? Como é que ele está funcionando? Porque eu posso habilitar aqui, usando esse node aqui de baixo, o end, eu posso habilitar o single pass, e com o single pass eu tenho esse slide aqui que ele me permite mostrar cada uma das etapas, tá? Então ele está selecionando aqui como ele divide o processo. Então ele vai operar primeiro na 0, depois na 1, na 2, na 3, na 4 e por aí vai, até chegar lá na 9ª, que é a 10ª primitiva. Então, o que é que eu vou fazer aqui dentro? Aqui dentro eu vou começar a adicionar alguns nodes que para cada seção, cada primitiva dessa daqui, todos esses nodes vão ser executados até ele chegar no último, tá? Que ele já sabe aqui pela contagem, tem 10 primitivas. Então vamos lá, o primeiro node vai ser um node de grupo, porque eu quero selecionar uma borda. Deixa eu botar aqui. Eu vou ligar aqui o single pass só para a gente ver acontecendo em uma primitiva primeiro, tá? Então vou selecionar esse grupo esse grupo aqui, vou chamar de bordas. E aqui dentro desse grupo eu vou usar a seleção como o Keep in Bounding Regions, tá? Deixa eu ligar ele aqui dentro. E aí o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, eu vou mover esse cubo para o centro dessa primitiva. E aí eu vou usar alguns códigos aqui que são bem simples, mas que é bom vocês aprenderem para vocês poderem fazer isso depois. Então o código que eu vou usar aqui vai ser o seguinte, ó. Eu vou usar o centroid, beleza? E boto aqui os parênteses e digo, eu quero que ele pegue o centro, né, que é a função centroid, do node acima, né? Que no caso é esse node aqui do for each begin, beleza? Mas ele está fazendo na peça 0, tá vendo? Peça de número 0. Então o centroid eu vou usar 0, mas esse 0 aqui não é porque a peça é de número 0, tá, gente? Esse 0 aqui é porque ele apareceu esse textinho aqui. Isso aqui é para ajudar, viu, gente? Caso você precise
de informação. Então esse centroide está usando 0 porque o 0 é o endereço do node de cima, tá vendo aqui? Como ele mostra na própria demonstração, como a gente já usou em outros nodes outras vezes. Então o 0 ele diz que é um input logo conectado acima. Então 0, e vou usar aqui, como eu estou no eixo X, ele mostra aqui para mim no cantinho aqui X, tá vendo? Como eu estou no eixo X, eu vou usar o D_X, que é o X, beleza? Então D_X e clico aqui, já foi. Centroid 0, D_X, tá certinho. Agora eu vou fazer como o X, agora ele já está no centro do X, tá vendo? O eixo X está para cá, não sei se minha imagem vai atrapalhar, mas o eixo X está assim. Então ele já está no centro de X. Agora eu vou copiar essa mesma expressão e vou colar aqui e vou mudar só o X por Y, que eu quero que ele esteja também no centro de Y. Aí a nossa caixinha, por que ela não mudou para lá? Abençoado. Deixa eu ver a última aqui rapidinho e botar no centro de Z. Pronto. Ah, ela tinha mudado também. Deixa eu desabilitar aqui o Z. Ela tinha mudado também, mas é porque agora ela estava no centro de Y aqui, ó. Que o Y é a altura, tá vendo? Então ela já está exatamente no meio do Y. Beleza? E o Z, que era o principal, que era o que estava faltando. Então, pronto. Já está aqui em Z. Só que eu vou ter que diminuir um pouquinho aqui o tamanho dessa largura, porque eu quero selecionar só essas duas edges aqui. Deixa eu mudar logo aqui de primitiva para edges. E fazer o seguinte, ó. Eu tenho que mudar no eixo Z. Então esse meu eixo Z aqui, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou usar uma outra expressão, que vai ser essa expressão aqui, ó. Bbox, que é o bounding box, do item que está conectado acima, né? Do endereço acima, 0. E eu vou querer o dzSize, beleza? O que é o dzSize? É o tamanho que essa geometria tem no eixo Z, né? Então, o tamanho que ela tem no Z. Você vê que nosso cubo, ele está um pouco maior aqui do que o tamanho da nossa geometria, tá vendo? Então, se eu uso aqui o dzsize, eu posso vir aqui e mudar essa expressão aqui, por exemplo, para menos 0.1. E aí o que é que acontece? Ó? Ele diminui ali o tamanho, tá vendo? Só que eu quero incluir aqui edges parcialmente contidas, então vai ser na verdade mais mesmo, porque eu quero selecionar aquela edge ali. Deixa eu ver. É mais mesmo. Pronto. E aí ele selecionou só essas duas edges aqui pra mim, ó, as duas da ponta, tá? Agora o que é que eu vou fazer? Agora eu vou adicionar um outro node que a gente vai chamar de Edge Divide, beleza? A gente nunca usou ele, mas não é um node que eu costumo usar também, por isso eu não botei no título. Mas é bom aqui que a gente vai ver que ele existe, que ele funciona. Então, cadê ele? Edge Divide, aqui. Então conectei ele aqui. Eu vou usar aqui 3 divisões, porque eu quero que ele separe em 3 primitivas. Deixa eu ligar ele aqui. E Connect Points. Shift W. Para ver por que ele não funcionou. Eu tenho que selecionar meu grupo, claro. Grupo 1. Pronto. Deixa eu até mudar aqui o nome do grupo, que eu botei lá no Node, mas não botei no nome do grupo mesmo. Então aqui eu posso usar o $OS, tudo maiúsculo, tá? $OS, e o $OS pega o nome do Node para botar no grupo, tá? Então quando eu vim aqui no Edge Divide, esse grupo 1 não vai existir mais e vai ser agora o nome Bordas, porque ele está pegando o nome daqui do Node e usando aqui no $OS, beleza? Então o Edge Divide já funcionou aqui para mim, eu usei o Connect Points, sem isso ele não gera as primitivas, tá? E eu poderia dividir em mais primitivas aqui, mas eu quero só 3 mesmo, para não ficar muito, tá bom? O que é que a gente vai fazer agora? Agora a gente vai usar um transform para poder pegar essa primitiva inteira aqui, não as 3 separadas, né? Porque a gente ainda está trabalhando em cada pedaço de primitiva inteira. Mas depois eu vou adicionar outro for loop para trabalhar em cada um individual, tá? Então ele vai pegar o pedaço inteiro e vai deslocar um pouquinho para um lado e um pouquinho para o outro, um pouquinho para o lado e um pouquinho para o outro. Isso
para todas as 10. Vamos ligar aqui desligar o single pass, você vê que ele dividiu todo. Isso para todas as 10 fileiras, tá? Então ele vai jogar um pouquinho para um lado e um pouquinho para o outro. Então eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou vir aqui no meu Edge Divide, habilitar ele e vou desligar aqui e ligar o single pass novamente. E vou fazer o seguinte agora, ó. Adicionar um transform. E esse transform ele vai usar um outro código que eu vou explicar para vocês. E quero que vocês prestem bastante atenção, porque a gente vai ter que criar aqui, nesse último node, uma coisa que a gente chama aqui, na verdade é no primeiro node aqui, de Create Meta Import Node, beleza? Então o que é que esse node vai fazer? Deixa eu habilitar aqui meu Geometry Spreadsheet. Já estou aqui em pontos. Vou até aumentar aqui um pouquinho para não ficar em cima da minha imagem. Então aqui no meu Create Meta Import Node, ele vai criar esse outro node aqui, tá? Eu vou botar o nome dele aqui de Loop. Loop. Vou chamar de Loop Base, tá? Pronto. E ele vai criar alguns atributos aqui pra gente no detalhe, tá? Então, antes disso, ele não tinha esse atributo aqui de detalhe. Deixa eu até dar um Ctrl Z aqui para mostrar para vocês. Aqui no detalhe, no for each ou em qualquer parte do meu node, no detalhes eu não tinha nenhum atributo. E quando eu uso o criar meta import node, agora eu tenho aqui um atributo de detalhe, dois atributos de detalhe, né? Um chama iteration e o outro chama number of iterations, né? Num iterations. O iteration é em que iteração ele está, né? E o num of iterations é o número de iterações totais. Então, por exemplo, se eu voltar aqui no single pass e mudar aqui a iteração, eu acho que aqui no meta import, eu pego aqui, tá vendo? Um número, outro número agora, tá vendo? Número 3, porque eu estou na terceira iteração, tá? Então vamos lá. Terceira, tá vendo? Então, o que é que eu vou precisar? Com esse node aqui, eu preciso renomear ele de novo. Deixa eu botar aqui loop base. Com esse node aqui, eu preciso usar esse atributo, um desses dois atributos, para gerar para mim, deixa eu botar aqui single pass e 0, para gerar para mim uma variação para cada pedaço de tábua, tá? Então isso aqui a gente está fazendo como se fossem umas tábuas, estou tentando fazer umas tábuas. Então, para cada pedação desse aqui de primitiva, ele vai usar um número de iteração para gerar um valor único para jogar ele para um lado ou para o outro dentro desse transform aqui. Então, vamos lá. O código que a gente vai precisar é o seguinte. Eu vou copiar ele aqui, mas eu vou desmembrar ele em partes para facilitar para a gente. Então, o código que a gente vai precisar aqui é no eixo de X do Translate. Eu vou usar aqui o Expression e vou usar aqui Edit Expression. E ele vai abrir aqui esse editor de expressão pra gente. E o que é que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou adicionar esse trecho de código, tá? Então esse trecho de código ele é separado em algumas partes. A primeira parte dele é a parte de dentro aqui dos parênteses. Então ele está dizendo aqui, ó, detail até aqui é um primeiro código, tá? A primeira etapa do código. Então ele está dizendo aqui, ó, detail, que é o quê? Procure dentro de detalhes, dentro de que node, dentro do node main loop, só que não é esse o nome, é porque eu copiei de um outro projeto aqui que estava aberto. O nome vai ser, na verdade, loop base. Ele já pega aqui para mim, tá vendo o nome? Loop base, só que eu tenho que deletar essa outra barra que ele adicionou aqui. Procure pelo atributo iteration, tudo isso dentro de detalhes, dentro desse node, tá? E comece pelo valor 0, beleza? Aí ele fecha aqui o parênteses, tá? Então esse parênteses aqui de trás, ele está conectando com esse aqui da frente, tá bom? E tudo isso é dentro da função detail, tá? Detail. Pronto, então isso aqui é uma função. A próxima é o range, tá vendo? Ele começa com esse parênteses aqui, entre o range e o detail, e acaba nesse segundo parênteses aqui. Então o que é que o range faz? Ele diz que para cada valor que ele descobrir aqui dentro de iteração, tá? Começando do 0, eu quero que varie um valor, tá? Só que esse valor, ele antes,
estava entre 0 e 1. E a expressão aqui de fora, o fit, tá? Ele pede o seguinte, eu quero entre menos 3 e 3. Então, o que é que ele vai fazer pra gente? Ele faz o seguinte, ó. Procure dentro da seção de detalhes de atributos, dentro desse node, um atributo chamado iteração e comece em 0. Isso, quando você encontrar isso, você vai randomizar esse número entre 0 e 1, beleza? Na verdade, você vai randomizar esse número, ponto. Aí ele vai gerar um número aleatório para cada iteração. Só que, antes, ele estaria mapeado sempre entre 0 e 1. E com o fit, você consegue dizer um novo range, tá? Então, quando você bota aqui o fit parênteses, dentro de tudo isso você bota o 0 e 1, que é os números de variação antigos, né? Onde ele começava até onde ele ia. E agora os novos, de menos 3 a 3, tá? Então, vou apertar aqui Accept. E ele gerou aqui um valor aleatório para mim, tá vendo? E cada vez, deixa eu usar aqui um split top bottom rapidinho. Aqui. E esse aqui eu vou dar um pin, tá? Do transform. Mas aqui embaixo, para cada valor de single pass que eu for gerando, você vê que o número ele vai variando aqui, tá vendo? Então deixa eu dar um zoom out aqui. Quando eu vou variando esses números aqui, ó, você vê que esses números vão variando aqui. E no efeito geral, quando eu tiro o single pass, o que é que a gente vai ver? A gente vai ver o seguinte, ó. Peças deslocadas para cada lado, tá vendo? O primeiro, provavelmente, deixa eu ligar aqui para ver o 0. O 0 recebeu um valor de 0.8. O 1 recebeu o valor de 1.8. Então, vamos dar uma olhada aqui no total. Então, esse aqui foi puxado de algum lugar para 0.8 e esse aqui para 1.8. E aí ele foi vindo, ó. Tem uns que vão ser negativos, provavelmente. Se a gente ligar aqui, deixa eu procurar um que seja negativo. Esse aqui, ó, menos 1.76. É a quinta iteração. Então, se eu desligar o single pass, 1, 2, 3, 4, 5. Essa daqui foi puxada menos 5. Menos 1 ponto alguma coisa, tá? E por aí vai. Então, vocês entenderam aqui o processo, né? O que é que a gente vai fazer agora? Agora eu vou ter que adicionar um outro for each. E também vai ser um for each primitive, beleza? Só que agora esse outro for each, ele vai iterar em cima de cada númerozinho desse aqui, ó. De cada primitiva que existe agora nesse contexto, tá? Então o que é que eu vou fazer nesse segundo for each? Eu vou fazer o seguinte. Primeiro eu vou ter que criar um metanode. Deixa eu fechar essa aba aqui, tirar o pin do transform, pronto. E vou puxar isso aqui um pouquinho mais para cá, só para ter o node coberto ali, tá, gente? É coisa de toque, de maluco. Pronto, só para esse node aqui ficar cobertinho. Puxar mais um pouquinho para cá. Vamos lá. Então, esse node aqui, eu vou mudar e vou botar loop table. Loop base, loop table. Tá. Dentro desse for each, eu vou adicionar agora um poly extrude, porque eu quero que cada pedacinho desse daqui seja extrudado, tá? Então, deixa eu ver aqui como é que vai ficar. Vamos lá, extrude. Deixa eu puxar isso aqui um pouquinho mais para baixo. Pronto. Só que nesse poly extrude, o que é que eu vou fazer? Eu não vou usar, na verdade, o extrude. Eu vou usar, na verdade, o inset, tá? Então aqui dentro desse inset eu vou colar uma outra expressão. Deixa eu vir aqui no expression. Edit Expression. Vou colar uma outra expressão. Só que agora eu vou chamar aqui de loop underline table. Pronto. E eu vou fazer o seguinte, ó. Mesmo esquema do primeiro. A diferença é que agora, ao invés de mapear de menos 3 a 3, eu estou mapeando de 0.03 para 0.035, tá? Então você vê uma variação bem pequena. Por que isso? Porque quando eu aplicar isso aqui, o que vai acontecer? Ele vai gerar um inset
para cada uma dessas tábuas diferentes aqui. Deixa eu apply, accept. Aqui. Deixa eu ver. Só que eu quero, na verdade, individual elements. Deixa eu ver. Talvez eu não quero que ele continue com essa geometria da borda, ó, tá vendo? Essa geometria eu quero que ele saia. Então, output side, desabilitar. Pronto. Output side desabilitado, exatamente. Agora aqui no loop, o que é que vai acontecer? Cada uma vai ter um tamanhozinho e vai estar um pouquinho separada uma da outra. E no loop final a mesma coisa. A gente já começa a ter essa separação aqui interessante, tá? Deixa eu descer aqui um pouquinho, já que a gente não está usando os atributos agora. E agora eu vou usar o transform, só que o transform eu vou fazer para rotacionar cada tábuazinha individualmente, tá? Então, para que elas não fiquem 100% alinhadas em uma grade, que elas tenham um pouco de random, tá? Então, vou adicionar agora aqui um transform. E nesse transform, o que é que eu vou fazer? Eu vou na rotação em Y, tá? Então, eu quero que o eixo Y, que é o centro aqui da peça, que ele rotacione em torno do centro da peça. Então, ele vai rotacionar assim, ó. Em torno do centro da peça, tá? Não assim, não assim, não assim, não assim. Só vai rotacionar girando, ó. Então, vamos lá. De novo, eu vou ter que usar uma expressão daquela. Então, aqui no eixo de rotação Y, eu vou editar a expressão. E aqui a mesma coisa de antes. A diferença é que o nome tem que estar compatível, né? Que vai ser o loop underline table. E o valor agora vai ser de menos 1.5 em rotação até 1.5. Então, aplica essa rotação. Deixa eu ver se vai funcionar. Funcionou um pouquinho, mas ainda não está legal, porque tem algumas que estão se sobrepondo aqui, tá vendo? Então talvez a gente tenha que corrigir o ponto de pivô das tábuas. Você vê que ele puxa mais para um lado do que para o outro. O lado de cá está mais organizado do que o lado de cá, tá? Então vamos ver o que é que eu posso fazer. Eu posso usar aqui o Pivot Transform, beleza? Para usar 3 códigos de centralização de pivô. Então, todos eles vão começar com $. Só que o primeiro vai ser o CEX, tá? Que é o Center of X. E os outros Y e Z. Então, para cada um eu vou colar. Só que aqui eu vou mudar para Y. E aqui eu vou mudar para Z. E aí a gente já vê aqui que ele já deu uma separadinha melhor dos pivôs para a gente, tá? Isso é só para ele considerar o centro da própria geometria como o pivô da rotação, não o centro de qualquer outra coisa. Talvez dos 3 eixos aqui, das 3 primitivas. Vamos lá. Deixa eu ver aqui como é que tá meu gráfico. Talvez eu tenha que descer aqui mais um pouquinho. Pode ficar alinhado aqui. Pronto. Então, até aqui, a gente já gerou bastante detalhe. O que é que falta agora? Agora eu vou dar uma dicasinha básica rapidinha para a gente fazer o seguinte, ó. Adicionar um null. E esse null é só um ponto de marcação, como eu já falei em outra aula. Base template. É só um ponto de marcação, como eu falei na outra aula, para a gente saber até onde acaba certa parte do gráfico, tá? Então, botei aqui o base template. Uma coisa que vocês podem fazer para mudar aqui a estética desses nodes é o seguinte, ó. Deixa eu puxar aqui um pouquinho para o lado, só para facilitar. Você pode usar isso aqui, ó. Formas diferentes, tá? Então, eu, por exemplo, vou mudar aqui para essa forma redonda. E também adicionar cor. Então, normalmente eu uso o null como um node preto. Deixa eu selecionar ele. Um node preto, tá? E se você quiser salvar isso aqui como preferência, você pode vir aqui no node e botar assim, ó. Save as permanent defaults.
E aí ele vai salvar o null. Toda vez que você botar um null agora, deixa eu criar um novo. Ele já vai vir assim, ó. Opa, não veio. Deixa eu ver o porquê. Save preset. Não. Vou tentar de novo aqui. Tá, deixa eu ver com esse null aqui mais uma vez, só pra ver se vai. Ah, não sei porque não tá indo, gente. Talvez eu tenha que reiniciar o Houdini. Mas é uma forma de você tentar melhorar aqui a estética do seu código pra ter um ponto diferente, assim, tá vendo? No meio do gráfico. Porque aí você já sabe que ali acaba alguma coisa. Agora eu vou ter que usar outro for loop, também de primitiva. Então, vamos lá. For each primitive. E nesse for each primitive, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou usar outro poly extrude. Só que dessa vez eu vou extrudar de fato aqui a distância do meu... Deixa eu desligar aqui as primitivas. Contagem de primitivas. Do meu bloquinho, tá vendo? Eu vou fazer de fato o extrude dele, tá? Então, como é que eu vou fazer esse extrude? Muito simples. Eu quero ter extrudes também diferentes, né? Não quero que todos eles sejam exatamente da mesma altura, planos, tá vendo? Então, de novo, aquele código a gente vai precisar usar. Só que eu vou usar ele aqui nessa equação de distância. Vou botar ele aqui. E corrigir aqui o nome do loop. Eu vou ter que criar uma iteração aqui de novo, gente, ó. Create meta import. Extrude loop. Não, vou botar loop xt de extrude. E aqui dentro eu vou mudar o nome de plank loop para loop underline xt. Já foi. Pronto, está gerando um valor diferente. Agora, quando eu boto aqui, eu já tenho esse valorzinho aqui diferente. Só que está muito baixo ainda. Então eu tenho que mudar aqui, de repente, os valores. Ó. Deixa eu ver. Vou botar 0.25 até 0. Oh meu Deus. 0.35. Então ele vai gerar valores entre esses dois, tá? Pronto. Acho que a diferença tem que ser um pouquinho maior para ficar perceptível. Vamos testar de 0.5 para 0.25. Qual é o caso que ele não está indo? A gente tem que dar o output back aqui também, ó, gente, para fechar a parte de baixo, tá? Será que ele está considerando a parte de baixo? Deixa eu ver. Distance. Deixa eu ver aqui com single pass. Estou depurando aqui, tá, gente? Desbugando a parada. O valor tá mantendo o mesmo para todos os... Ah, aqui tá escrito errado, ó. É 2 O's e não 2 P's. Por isso que tava dando errado. Ó o perigo do Houdini, tá vendo aí? É foda. Então aqui, agora a gente tem aqui, agora sim a gente percebe uma diferença de tamanho entre as peças, tá? Agora sim a gente percebe. Só que essa diferença agora ficou muito grande, né? Porque a gente não tava percebendo a diferença. Então agora eu vou mudar aqui de 0.35 de novo até 0.25, para não ficar tão acentuado, mas ainda assim perceptível. Pronto. O que é que eu vou fazer agora? Agora eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou adicionar um... Deixa eu ver a altura aqui, como é que tá. Eu vou adicionar aqui um node
vários nodes e vou transformar esses nodes numa subnetwork. E essa subnetwork a gente pode copiar depois, tá? Então é como se fosse um mini digital asset, mas que a gente pode reusar para algumas funções. Então, algumas coisas que eu vou fazer. Primeira coisa que eu vou fazer vai ser subdividir o modelo, né? Então, subdivide. Eu não quero que ele subdivida para ficar redondinho assim, mas se você quisesse, você poderia usar, tá? Para fazer uma coisa diferente, sei lá. Eu não quero assim, eu quero um subdivide bilinear, tá? Só que eu quero com mais subdivisões. Então vou testar aqui, talvez, essa quantidade de subdivisões. Porque eu quero vários segmentos aqui, ó, gente. Várias edges partidas aqui, tá vendo? E depois eu vou dar um group. Cadê o group? Pronto. E esse group eu vou agrupar por edge. E vou usar tirar o base group, ligar aqui o include by edges e ligar aqui o ângulo mínimo de 20. Então todas essas edges aqui externas eu vou selecionar no grupo, tá? Deixa eu mudar o nome do grupo. Vou botar external edges. Não, external não, border. Deixa eu desabilitar isso aqui. Pronto, border edge. E aí, logo abaixo disso aqui, eu vou adicionar mais algumas funções. Ó. A primeira das funções vai ser a seguinte. Vai ser o attribute randomize. Então, eu vou adicionar aqui um attribute randomize. Que é uma outra forma da gente fazer sem usar esse códigozinho que a gente tem usado. Cadê ele? Aqui. Esse atributo eu vou chamar ele aqui de bevel. E vou fazer aquela questão que a gente já fez antes. Ó. Botar um valor mínimo aqui de 0.2 e um valor máximo de 1.2. E vou fazer o seguinte, ó. Mudar aqui para uma dimensão, porque eu só quero um float. Eu não quero vários espaços de memória aqui, então eu posso otimizar dessa forma, usando só a primeira coluna, tá? Então, ele vai rodar em cima de points mesmo. O nome vai ser bevel, set value, tá tudo certinho. Checando aqui. Pronto. O que é que a gente vai fazer agora? Vou chamar aqui bevel edges. Pronto. Agora eu vou fazer o seguinte. Agora eu vou usar de fato o polybevel, né? Então, bevel. Vou usar aqui o polybevel. E esse polybevel, o que é que eu vou fazer com ele? A distância eu vou deixar fixa, um valor fixo, 0.025, por exemplo. Opa. Aconteceu uma coisa estranha. Acho que está muito pequenininho, deixa eu ver aqui. 0.01. Pronto, uma distância aqui fixa. Só que eu vou usar um atributo. Então o atributo, deixa eu ver aqui. E mudou aqui no novo Houdini. Deixa eu ver se é isso. Ah, isso. É isso? Não, não foi do jeito que eu queria. Não. Oh, slide on border edge. Que coisa. Tá. Deixa eu ver aqui como é que eu resolvo e volto já, rapidinho. Porque o Node mudou e eu não me toquei.
Ah, gente, foi mais simples do que eu esperava. Eu que estava cabaçando aqui, ó. Ele tem aqui esse novo No Scaling, tá vendo? Só que se você clicar aqui, ele tem aqui o Scale by Attribute, beleza? Então, com esse Scale by Attribute, o que é que você pode fazer? Você pode adicionar aqui o Bevel, que foi o que a gente usou. E ele deve funcionar agora, deixa eu ver. Opa. 0.05 é muito. 0.015. Pronto. Só que ele continuou sem funcionar, gente. Meu Deus do céu. Não sei se são os valores que estão muito pequenos. Meu Deus. Espera aí de novo, né? Ah, gente, desculpa, viu? O cara quando tá cansado é foda. Já descobri aqui o que foi, viu? Foi simplesmente porque a gente não tinha selecionado aqui o grupo, ó. O grupo Border Edges, tá vendo? Então ele não sabia onde agir. Então com o grupo aqui ativo, que é esse grupo que a gente criou logo aqui em cima, beleza? Eu tenho aqui o nome, é o Group Name Border Edges. Deixa eu até copiar ele e usar só o $OS. E aqui dentro dele, aqui no nome dele eu boto Border Edges. Aí dá no mesmo, tá? Então o que estava acontecendo era exatamente isso. Ó. Eu tinha que selecionar aqui o grupo Border Edges para ele funcionar, tá vendo? E aí, o que é que ele está fazendo? Para cada segmento ele está dando um bevel diferente. Ó. Você vê que aqui está mais fininho, aqui está maior, tá vendo? Então isso gera aqui uma inconstância na superfície do material, da geometria, que faz com que ela tenha um certo ar de aleatoriedade, né? Nenhuma vai ficar igual a outra. Então quando eu ligar todas aqui, você vai ver que todas elas, vou tirar o Shift, todas elas têm um bevel diferente nas quinas, tá vendo? Então dá um efeito bastante interessante, ó. Tamanhos diferentes, rotações diferentes, bevels em quinas diferentes, beleza? Então basicamente é isso. Agora a gente pode adicionar mais uma complexidadezinha aqui, né? Vamos dizer que seria um pedaço de muro de sei lá, uma galeria artística, e você quer botar cada pedacinho aqui com uma cor diferente, né? Então o que é que a gente pode fazer? Antes, deixa eu só fazer o seguinte, ó. Usar o nosso subnetwork, então eu vou selecionar esses 3 itens aqui e vou clicar nesse íconezinho aqui, ó, que é o Create Subnet from Selected, que é Shift C o atalho. Então ou você clica lá ou aperta Shift C, e quando você aperta Shift C ele diz aqui, ó, Subnet, tá vendo? E aí eu posso botar aqui, ó, Bevel Hard Edges, beleza? E aí isso aqui já fica salvo pra mim, eu posso entrar aqui dentro e ver o que é que está acontecendo. Ele tem vários inputs, você pode conectar várias coisas aqui dentro dele. Vários objetos aqui dentro dele. E aqui, deixa eu dar um Shift L. E aqui está a ordem do que ele vai seguir até ele sair. Então ele começa com Border Edge, depois o Bevel, para criar o atributo de Bevel, né, e a variação. E aqui o Polybevel, né, usando aqui o grupo, a escala de atributo, o border, tudo isso aqui. Esse aqui eu acho que ele nem iria precisar. Deixa eu deletar. E usar o valor padrão aqui de 0.5. E daria no mesmo, tá? Shift W, deixa eu chegar aqui pertinho para ver. Tá legal. Uns bem grandinhos, uns bem pequenininhos. Então vamos lá. Agora que eu tenho aqui esse subnet, só para mostrar para vocês que a gente pode duplicar esse subnet aqui, por exemplo. E, deixa eu tirar ele aqui de dentro. Se eu adicionar, por exemplo, aqui um box e ligar ele aqui na primeira, tenho aqui o box só. Eu posso fazer o seguinte, eu posso vir aqui, deixa eu subdividir o box, criar ele aqui como, acho que mesh, e aumentar aqui as subdivisões para 10, 10 e 10. Agora eu posso ligar aqui o bevel e ele vai gerar da mesma forma, ó. Vamos ver? Vou ligar a borda. Por que ele não foi, gente? Meu Deus do céu, hoje eu tô passando vergonha demais, né? Hoje eu tô passando vergonha. Vamos ver. Queria mostrar só como ele funciona de novo.
eu ver. Rapaz. É brincadeira, é muita audácia, viu? É muita audácia hoje, tá muita audácia pra cima de mim. Primitives, Edges, tá certo. Por que ele não tá selecionando, gente? Deixa eu ver se ele do lado de fora iria funcionar. Tá continuando sem funcionar. Deixa eu ver se eu boto aqui o mesh como polígono mesmo e uso um subdivide como a gente usou antes, para não ter esse erro. Quero bilinear, quero 3, border, bevel edges. Pronto, agora funcionou. Mesmo aqui dentro, vamos ver. Deixa eu deletar todos eles aqui. Acho que era só a questão do subdivide mesmo, viu, gente? Deixa eu botar ele aqui dentro. Pronto, funcionou também. Então ele gera aí, ó, bevels diferentes, tá vendo? Das quinas. Pra dar uma aleatoriedade a mais no modelo, né? Não ficar 100% perfeitinho. Nada é 100% perfeitinho, uniforme, né? Enfim, consegui resolver aqui. Provei que tá funcionando. Graças a Deus, já estava preocupado já em parecer burro, viu, gente? Então vamos lá. Cria aqui, então isso aqui, esse container aqui é o que a gente chama de subnetwork, beleza? Então você pode pegar algumas coisas como esse tipo de configuração aqui e já deixar salva no seu Houdini para que você tenha sempre como utilizar essas coisas sem ter que refazer, tá? Então, por último, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou adicionar mais um for each, tá? Pra gente praticar mais uma vez. Só que esse vai ser o for each connected piece, né? Que é para cada pedaço conectado de malha. Então, cada tábuazinha dessa daqui separadamente, tá? Então, o que é que eu vou usar aqui? Eu vou usar um color e vou usar duas coisas. A primeira é, deixa eu puxar isso aqui um pouquinho mais para baixo. A primeira vai ser o seguinte: Attribute Randomize de novo. Cadê ele? Aqui. Esse atributo vai ser de cor, tá? Acho que eu nem vou precisar do color, né? Deixa eu só dar uma olhada aqui. Vou precisar. Vou porque ele está gerando aqui em cima de pontos. E eu quero de primitivas. Não. Detalhes. Ok. Agora. Tá, eu vou precisar do color. Então o color, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu já gerei aqui meu Attribute Randomize, 3 dimensões, porque são 3 cores que eu posso misturar, de 0 a 1, beleza? Esse aqui eu posso zerar. Color, ok. Agora aqui em Color, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou vir aqui em Random from Attribute. E aí o atributo que eu vou usar vai ser, deixa eu chamar esse atributo aqui de outra coisa, como Color, por exemplo. Ao invés de CD, que é o atributo original do Houdini. E aí eu posso usar aqui, deixa eu ver, Color, se ele vai funcionar. Não funcionou também. Primitives, Merge each Iteration. Deixa eu ver se isso aqui... Não. Mãe do céu. Buguei de novo aqui. Talvez eu não precise do for each. Deixa eu ver. Não. Tem alguma coisa errada de novo e eu vou resolver de novo, viu, gente? Segura aí. Pronto, galera. Descobri aqui a solução. Desculpa aí a confusão. Então, aqui é simples, ó. A gente vai adicionar, deixa eu refazer aqui do zero. A gente vai adicionar aqui um for each connected piece, beleza? Como a gente tentou antes. E aqui dentro desse for each connected piece eu vou precisar criar um novo meta import node
esse node, eu vou chamar ele de color loop, tá? E aqui dentro eu vou adicionar um node de color e só, tá? Só que aqui dentro desse node de color, eu vou mudar o color de constant para random from attribute e vou usar nenhum atributo aqui e vou mudar aqui o seed, tá? Então quando eu ligar isso aqui, você vê que todas as cores estão iguais, mas se eu mudar aqui o seed para uma equação daquela, um texto daquele de pedaço de código desse tipo aqui, tá? A gente gera esse resultado. Então é o mesmo tipo de equação de sempre, né? Usar o atributo de iteração para conseguir um número único para cada peça, usando o nome daqui do metadata, né? Que é o color loop, na função de detalhe, procurar o atributo de iteração, começar com o valor 0, aquele negócio todo que a gente já viu, fit, range e tudo mais. Só que aqui o valor eu botei de 0.1 para 0.9, para não ter nem todo branco nem todo preto, tá? Então, dessa forma a gente conseguiu criar essas variações aqui. E eu acho que fica bem legal, né? Parece aqui deixa eu diminuir aqui o tamanho. Parece aqui um murinho multicolorido de alguma comunidade, alguma coisa assim do tipo. Beleza? Então, espero que vocês me perdoem pela confusão, pela demora aqui também de... Claro que para vocês não vai ter demora porque vai estar editado, mas eu demorei aqui um tempinho. Vocês podem olhar aí por curiosidade pelo horário do computador, quanto tempo foi que eu demorei para resolver. Mas enfim, o ponto a gente falou um pouco mais de atributos, falou sobre o subnetworks, usou aqui 4 exemplos de for loop. Claro que sempre usando como primitiva, mas é a mesma coisa para pontos. Mas o importante é que vocês entenderam o conceito geral da coisa, aprenderam novas formas de fazer expressões no Houdini para randomizar atributos. Enfim, por aí vai. Beleza? Então, galera, não se esqueça aí de se inscrever no canal, de ativar o sininho de notificação, entrar no grupo do WhatsApp e... o que mais? Acho que só. Acho que por hoje é só. Então, vejo vocês depois. Espero que vocês gostem da aula. Até mais.